Esse é o canal da Montax Inteligência com informações sobre finanças, diligências investigatórias, inteligência financeira e investigação patrimonial. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Salmos 146, 9. Uma das fraudes financeiras mais comuns e geralmente subnotificada, não registrada com a ocorrência policial, é a fraude contra herdeiros ou fraude de herança, também chamada de fraude sucessória, que nada mais é do que o estelionato de um herdeiro contra o outro. Além da fraude contra herdeiros para a garantia de execução e sua impunidade, o autor do crime também costuma praticar outros crimes subsequentes, como apropriação indébita, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O presente estudo de caso é resultado do trabalho voluntário e da política ambiental social de governança da Montax Inteligência, que, a pedido de um escritório de advocacia cliente, atendeu gratuitamente uma pessoa com deficiência portadora de autismo severo, vítima de fraude na herança de seu falecido pai por parte do tio, que se apropriou indevidamente de bens da avó paterna. Segundo as pistas da curadora responsável legal dos herdeiros, a Montax conseguiu provas da transferência irregular de imóvel de luxo e constituição de empresas para o esvaziamento do patrimônio da matriarca acometida de doenças degenerativas que tornaram impossíveis os negócios jurídicos. Geralmente são aqueles que não têm posse ou administração dos bens do falecido. No caso em estudo, os herdeiros prejudicados são uma pessoa com deficiência de autismo severo, o espólio de seu falecido pai e sua mãe e o próprio Estado, todos vítimas de crimes financeiros sistemáticos e continuados. Seus advogados pediram nossa ajuda para realizar busca de provas da fraude contra os herdeiros, especialmente um trabalho de inteligência financeira e investigação para a identificação de ativos financeiros lavados ou ocultados pelo fraudador. Como pessoa com deficiência, uma das vítimas tem direito a atendimento prioritário na Justiça e serviços públicos, em conformidade com o artigo 9º, inciso 7, do artigo 17, parágrafo único e artigo 79, parágrafo 3º da Lei 1346 de 2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Montax decidiu ajudar, quer porque os advogados da vítima, que são clientes regulares, quer porque nos solidarizamos e nos identificamos com o caso em andamento, pois também fomos órfãos e sabemos muito bem o que é ser vítima de fraude da herança no Brasil. Nosso trabalho de inteligência financeira e investigação patrimonial aumentaria a chance de um autista e sua mãe hipossuficiente de reaver bens da herança do falecido pai e marido, sonegados pelo irmão do falecido, que durante as doenças degenerativas da mãe, fraudou o espólio do irmão e a herança da viúva e do sobrinho, com apropriação indébita de bens da herança, alienação de imóvel de luxo, aquisição de imóveis e constituição de empresa em seu nome para a sonegação de bens em inventário e lavagem de dinheiro. Leia o artigo Trust, Sociedade Anônima, Fundação, Instituto. Como os ricos realizam blindagem patrimonial. Segundo um dos herdeiros, a autora da herança era a matriarca da família, de marchands, de obras de arte e de antiguidades francesas. Ela era idosa e havia sido acometida de doenças degenerativas que a impossibilitaram de realizar os atos da vida civil. O fraudador da herança era o filho caçula, que não trabalhava senão administrando os bens e interesses da idosa mãe e do falecido padrasto desde ao menos 2018. A matriarca faleceu em 2019, mas havia passado à procuração pública, outorgando aos dois filhos poderes para representarem, inclusive em negócios imobiliários, em 2010. A Montax não conseguiu apurar se a então outorgante já estava doente na época e se a procuração substituiu a interdição judicial e nomeação de um curador. Procuração pública de pessoa idosa outorgando poderes a pessoas de confiança para a administração de seus bens e interesses é recomendável, desde que lavrada de forma solene para sua existência, validade e eficácia. E não precisa lavar procuração em cartório perto de casa, mas de qualquer lugar do Brasil. Leia o artigo Ata Notarial, Procuração Pública e etc. Onde lavrá-las?
O filho primogênito da matriarca era analista de uma mundialmente conhecida firma de auditoria contábil, que realizava consultorias no Brasil e na França, e confiava cegamente no irmão caçula, que veio a falecer de câncer em 2020, praticamente um ano após o falecimento da matriarca. O caçula não abriu o inventário da mãe, que se apropriou indevidamente de obras de arte e secou as contas bancárias mediante a indigitada procuração, e vendeu o imóvel da matriarca. A viúva abriu o inventário do falecido marido, filho da matriarca e irmão do fraudador, sem, contudo, receber resposta do cunhado acerca dos bens da matriarca que pudessem configurar herança ou o adiamento da herança, que é a transferência de propriedade de bens do autor da herança a um dos herdeiros que deve constar da partilha em caso de morte. Portanto, foram prejudicados tanto o espólio do filho primogênito da falecida matriarca, quanto a viúva dele e o filho autista do casal. Montax acessou a escritura pública de compra e venda e revelou que o filho caçula vendeu, em 2013, mediante procuração, um imóvel de luxo da matriarca no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, por 3,9 milhões. Montax acessou provas de que a procuração utilizada pelo fraudador nessa alienação patrimonial não tinha mais validade nem eficácia, porque a idosa estava moribunda, com senilidade, em razão das sequelas de uma aceleração da doença, ocasionada a hidrocefalia e da doença de Alzheimer, conforme certidão do oficial de justiça nos autos do inventário do padrasto do fraudador de meados de 2011. Portanto, 2 anos antes da compra e venda do imóvel do Flamengo, a procuração já não tinha validade, porque a outorgante estava acometida de graves doenças degenerativas cerebrais e mentais, talvez até mesmo anteriores à lavratura da procuração, ainda mais no momento da alienação imobiliária. Com esse modus operandi, o fraudador logrou tanto seu irmão, que veio a falecer de câncer, quanto o espólio dela, a viúva e o filho autista. O fraudador esvaziou o patrimônio da matriarca e sonegou a abertura do inventário dela e o adiantamento da herança. Conclusão: antes da morte da matriarca, o herdeiro que não trabalhava ficou com tudo da mãe, enquanto o herdeiro que era analista no Brasil e no exterior, sua viúva e herdeiro autista PCD, ficaram a ver navios. No estado do Rio de Janeiro, sede da Montax Inteligência, e onde o caso em andamento se desenvolveu principalmente, existem os chamados cartórios distribuidores, cartórios sui generis, que listam e informam locais de registros de procurações, escrituras públicas e outros atos lavrados em cartórios de notas. Eles não informam o conteúdo das procurações e escrituras públicas, mas o local de lavratura, nome das partes e data. Não conhecemos outros estados da federação com cartórios desse tipo, mas estamos falando do estado do Rio de Janeiro, antiga capital do Império de Portugal, Brasil e Algarves, e terra dos cartórios. Leia o antológico artigo Busca de Bens no Brasil, Missão Impossível. Esses cartórios distribuidores foram os primeiros locais de busca de provas no caso em andamento. Identificados os atores do grupo econômico e pessoas do grupo familiar, consultamos os sites Escavador e Jus Brasil e os tribunais de Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça Federal do Trabalho para a identificação e acesso dos arquivos de litígio que pudessem revelar provas de fraudes e outras inconformidades, principalmente de esvaziamento patrimonial e lavagem ou ocultação de bens. Foi assim que identificamos o inventário judicial do padrasto do fraudador, promovemos seu arquivamento e digitalização e encontramos a certidão do oficial de justiça que informava senilidade em razão das sequelas de uma aceleração da doença ocasionada hidrocefalia e da doença de Alzheimer, antes da compra e venda, por procuração outorgada pela enferma moribunda. Essa certidão havia sido devolvida, apresentada ao juiz pelo oficial de justiça, logo após a indigitada compra e venda, ou seja, o juiz que autorizou a alienação do imóvel do falecido padrasto e da matriarca moribunda não sabia que ela estava tão doente. Com base no direito de consultar cartórios, agências de governos, diários oficiais e imprensa, além de acesso à informação, de diligências investigatórias, investigação defensiva do provimento da OAB 188 de 2018 e dever de devida diligência da Lei Anticorrupção
Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Recomendação GAFI-PATF-10, Circular Bacen 3978 de 2020 e a Resolução CVM 50 de 2021, com a ajuda da Montax, os herdeiros acessaram as provas, que demonstravam o que se segue na planilha no seu vídeo. Para mais detalhes de busca de provas de fraudes e identificação de bens lavados ou ocultados, recomendamos assistir à apresentação da Montax Inteligência sobre nosso trabalho de inteligência financeira e investigações corporativas para a recuperação de ativos, e conhecer nosso roteiro de coleta de dados, informações e provas no artigo Encontre bens do devedor sem precisar do juiz e crie sua própria central de inteligência financeira com o Briefing SPQR. A Montax sugeriu aos herdeiros consultar um advogado criminalista para verificar a ocorrência de crimes financeiros continuados, além do estelionato e ou apropriação indébita ou desvio de bens de pessoa com deficiência contra os herdeiros. Há indícios de crime contra o Estado, como falsidade ideológica e ou sonegação fiscal, seja do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos contra o Estado do Rio de Janeiro, seja sonegação do imposto de renda e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores contra a União Federal na aquisição de imóveis e um hotel de luxo no distrito de Itaipava da Estância Hidromineral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, e a aquisição de outros ativos provenientes direta ou indiretamente de infrações penais. Já mencionamos o roteiro de atuação, persecução patrimonial e administração de bens. Ministério Público Federal, excelente manual de busca e recuperação de ativos, que deve ser observado por todas as vítimas de fraudes, sejam fraudes corporativas ou fraudes contra herdeiros, fraude na herança ou sucessória. Sugerimos aos herdeiros prejudicados consultar um advogado criminalista para analisar a conveniência e oportunidade de distribuir uma nota de crime no Ministério Público Estadual, requerendo a instauração de inquérito policial e a promoção de medidas assecuratórias, como, por exemplo, consulta ao Sisbajud, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, nome atual do famoso Bacenjud, e outros sistemas de busca de bens que listamos no antológico artigo Muito Além do Bacenjud, 7 sistemas de busca de bens do devedor na Justiça, bem como a promoção de medidas assecuratórias como o sequestro de bens registrados em nome do fraudador e interpostas pessoas, os laranjas, em conformidade com o artigo 91 e seguintes do Código Penal e artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal, tudo para a garantia da reparação dos danos causados pela infração prevista no artigo 387 do Código de Processo Penal. O ideal é a vítima de fraude ou seus advogados consultarem a empresa de inteligência financeira e investigações corporativas para a recuperação de ativos. Para saber de maneira lúdica como funcionam esses serviços, assista ao vídeo 7 filmes de espionagem industrial e inteligência empresarial. Alerta de spoiler.